Salve Maria Imaculada. Depois de tanto tempo sem lives, estamos aqui agora ao vivo no nosso canal dos Filhos de Coube, começando a novena de São Maximiliano Maria Kolbe. Sejam bem-vindos quem já está chegando. Sejam acolhidos pelo coração de São Maximiliano Maria Kolbe. Nós começaremos já a nossa novena. Coloque aqui as suas intenções, tá? Também tem aqui o aviãozinho aqui que vocês podem compartilhar para outras pessoas, que nós vamos colocar aqui no final da novena as orações. Nós decidimos fazer esses 9 dias de novena em honra a São Maximiliano Kolbe. Também a nossa volta aqui ao Instagram, depois de tanto tempo sem lives, né? Só colocando alguns vídeos do Reels, né? E nós vamos realizar ela a novena mais breve, né? São Maximiliano Kolbe, porque nós queremos fazer esses 9 dias aqui de reflexões também. As reflexões, acredito que não sejam também tão longas, tá? Aqui para vocês. Talvez hoje seja um pouquinho, porque hoje é o primeiro dia, então tem esses primeiros avisos aqui. Então as novenas acontecerão todos os dias às 21 horas, tá? Nesse canal aqui, nosso canal, os Filhos de Kolbe. Você já pode ir colocando as suas intenções, tem uma caixinha também aberta para que você coloque aqui também as intenções, tá? A live não ficará gravada no canal, ela vai ficar gravada no YouTube. Nós temos o canal do YouTube Filhos de Kolbe, tá? Só acessar lá já tem muitas outras formações, tem muita coisa já lá acontecendo. Então, esse é o nosso itinerário para hoje, tá? Vamos começar a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vós que abrasaste São Maximiliano Kolbe de um grande amor para com a Virgem Imaculada e o encheste de zelo pela salvação dos homens, concedei-nos, mediante a sua intercessão, que, lutando pela vossa glória, nos assemelhemos em tudo ao vosso Filho Jesus Cristo, por todos os dias da nossa vida. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Vamos lá. O tema da nossa novena de hoje, ele vai estar ligado ao processo de espiritualidade, tá? Sempre espiritualidade, formação pessoal e educação. Eu vou utilizar hoje um trecho dos exercícios espirituais, o 8º dia dos exercícios espirituais a São Maximiliano Kolbe. Vocês estão vendo, eu estou um pouco afônico, né? Então, aí se eu espirrar aí, tiver um pouco, a voz não estiver muito legal, é porque realmente vida de professor, né? Enfim, é uma vida sofrida, mas vamos lá. A primeira questão aqui hoje, São Maximiliano, ele caracteriza 2 dimensões na vivência do apostolado da Milícia da Imaculada, tá? 2. Antes disso, né, obviamente, né, a gente supõe que quem vai ver aqui essa live já conhece a história de São Maximiliano Maria Kolbe, né, e alguns não, né? São Maximiliano Kolbe é um frade franciscano conventual. Aos 8 anos, São Maximiliano Kolbe, alguns livros trazem 10. Nossa Senhora apareceu para ele e ofereceu 2 coroas, tá? Por isso tem a questão das coroas aqui. A primeira, ele seria mártir, morreria mártir, e a segunda, ele se tornaria puro, né? Nossa Senhora guardaria a pureza dele. Ele, com 8 anos, aceita as 2 coroas. Depois faz um processo que ele entra no seminário para os frades conventuais, e lá ele funda a chamada Milícia da Imaculada, a Cidade da Imaculada, Niepokalanov. E a Cidade da Imaculada vai ter uma sede na Polônia e a outra no Japão.
E eles vão trabalhar com o Cavaleiro da Imaculada, que é a revista. Essa revista se torna famosa e nesse local os frades trabalham, os irmãos trabalham. Tem todo um itinerário espiritual que eu vou trazer aqui nesses dias. Vamos ler alguns trechos das conferências que os frades anotaram em São Maximiliano Maria Kolbe. E São Maximiliano Kolbe, ele funda a cidade da Imaculada no Japão, e ao retornar para a Polônia, após um período, ele vai para o campo de concentração de Auschwitz, e lá ele morre no lugar de um pai de família, né? Se torna mártir. Ele é beatificado por Paulo VI e canonizado por São João Paulo II. Então, a Milícia Imaculada, ela tem grupos espalhados no mundo inteiro. Os Filhos de Kolbe, nós somos um grupo de inspiração kolbiana. O estatuto prevê grupos de inspiração kolbiana que se baseiam sobre a espiritualidade de São Maximiliano Kolbe, tá? Bem, voltando aqui ao tema da nossa novena de hoje, primeiro dia, que é as duas dimensões de Emil, ele traz duas dimensões, uma vertical e a outra horizontal. Essas são as duas dimensões da vivência dentro desse apostolado. E ele vai falar aqui que a primeira dimensão, ela precisa, a vertical, precisa penetrar o coração de cada membro. Cada pessoa precisa ser penetrada por esta força da Imaculada, pela questão da consagração. E esta consagração deve acontecer em unidade com Nossa Senhora, em unidade com a Imaculada. Então, penetrar o coração é o primeiro ponto que a gente tem que pensar hoje, e esta penetração do coração, ela deve estar em unidade com Nossa Senhora. Para nos tornarmos o quê? Coisa e propriedade dela, né? Que é a consagração, essa entrega total a ela. E essa entrega, ela deve ser feita com convicção, tá? E a pessoa deve estar consciente desta entrega. Por isso o processo formativo é importante, tá? A dimensão horizontal, ela vai estar ligada à conquista de novos adeptos, né? E você fazer o apostolado. Aqui é uma forma de dimensão horizontal, tá? E agariar pessoas que têm um desejo de fazer, às vezes, experiências de vida, tá? No primeiro ponto, né, vamos meditar bastante sobre ele, nós precisamos observar, ter um coração conquistado por Nossa Senhora. Nós precisamos que o nosso coração seja conquistado por ela. Nós precisamos ter um coração conquistado para conquistar o outro coração. No processo da espiritualidade, é deixar que Cristo nos molde, tá? Além disso, no processo da educação e formação católica, os pais têm a função de ser o exemplo. Nossos filhos terão um coração conquistado por Nossa Senhora, se o nosso coração primeiramente for conquistado por ela. Óbvio que já suspiro aí no coração de quem vai assistir aqui, mas eu fiz novena, fiz isso, e às vezes, por que nada aconteceu? Porque muitas das vezes não existe, às vezes, na gente uma vivência dessa questão. Então nossos filhos, eles vão, de certa forma, nos imitar. Tá? A criança tem o processo da mimética, né, da mimese, que é o processo de imitação. Né? A prática de vida espiritual, ela parte por essa experiência da imitação. E se o nosso coração está conquistado a Nossa Senhora, a gente nem precisa dar muitos argumentos para as pessoas. Só a nossa própria vivência já identifica isso. Tá? E por que uma unidade com Nossa Senhora e não com Jesus diretamente? Né? A gente fica pensando assim, ainda em São Maximiliano Kolbe, em muitas das conferências, ele vai falar que muitos dos frades ainda contestam isso. Por que temos que ter uma unidade com Nossa Senhora e a gente não vai diretamente a Jesus? Até como os protestantes têm essa questão. Que observem, nós somos dignos de ir diretamente a Cristo? Tá? Essa é uma questão também, uma primeira coisa a pensar nessa questão. Obviamente que o Cristo, sendo manso e humilde de coração, misericordioso, ele está sempre aberto a nos receber. Não quer dizer que a gente não possa ir diretamente a Jesus. Mas, de certa forma, observemos que existe em nós ainda uma resistência muito grande ao próprio Cristo. Nós ainda somos resistentes a Jesus. Nós somos resistentes a ter um coração conquistado por Ele. E a partir daí, nós observamos que Deus orientou um caminho para chegar a Cristo. Tá? E esse caminho foi decidido pela Trindade desde todos os tempos. Então Deus
nos deu um caminho, um itinerário, para que nós pudéssemos chegar ao Cristo de maneira muito mais eficaz, de maneira muito mais perfeita, porque nós somos imperfeitos. E aí, esse caminho, eu vou trazer alguns textos da Escritura aqui. Vamos pegar Gálatas capítulo 4, versículo 4. São Paulo traz esta referência a Nossa Senhora, a única referência de São Paulo que é a Nossa Senhora. Tá? Gálatas 4, 4, que vai dizer assim: quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Então, quando chega a plenitude dos tempos, que é esse momento da concretude das promessas do Antigo Testamento, Deus, que vai enviar o seu Filho, ele utiliza de um caminho. Que caminho é esse? Ele ser nascido de mulher. Quem é esta mulher? Obviamente, aquela que está em Lucas 1, 26. Tá? São Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus às cidades da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Tá? Então, Deus envia o anjo para Nossa Senhora, e este é o caminho que ele se utiliza. É óbvio, senhoras e senhores, que esta mulher que vai gerar o Salvador de toda a humanidade, ela não poderia ser imperfeita, não poderia ser uma mulher pecadora, porque aquele que vai nascer dela não é pecador, é o Salvador da humanidade, é o Cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, este mesmo Cordeiro que São João aponta, este mesmo Cordeiro que será morto na cruz para a remissão dos nossos pecados. Sexta-feira é o dia de quem reza o texto aí, os mistérios dolorosos. Então, esses mistérios passam pelo coração de Nossa Senhora, porque quem deu o material genético, o Espírito Santo, Lucas 1,35, vai dizer aqui, Nossa Senhora fala, como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? E hoje vai dizer para ela, o Espírito Santo virá sobre ti, a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pois o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo ele vai plasmar do material genético de Nossa Senhora e vai formar o corpo do Cristo, o corpo do Cordeiro Morado, o corpo do Cristo que nos salva. Este corpo que foi morto na cruz e que ressuscitou é o corpo do Cristo. E ele vai tomar de quem? De Nossa Senhora. Este caminho que Deus utiliza. Se nós pegarmos João capítulo 19, que podemos falar assim, que a concretude do projeto de salvação do Cristo, né? Aquele momento que termina a evangelização de Cristo, assim, vamos dizer assim, de maneira... termina no sentido assim, né? De esse momento até a cruz, Nossa Senhora também está lá. Então é importante compreender que Deus deseja que nós pertençamos a Nossa Senhora, que nós utilizamos dela como um caminho ao caminho com C maiúsculo, que é o Cristo. Então é um itinerário espiritual, tá? Que não em nenhum momento aqui desfaz de Jesus, que em nenhum momento coloca Nossa Senhora acima do Cristo, mas ele é o caminho que nos leva a ele, porque assim Deus quis decidir. Então, o que isso nos indica também? Que a nossa prática de vida, de espiritualidade, deve ser uma espiritualidade mariana. Tá? Não há um cristianismo que não tenha essa presença de Maria. Um cristianismo sem a presença de Nossa Senhora é um cristianismo capenga. Então toda a espiritualidade passa pela Virgem Maria. Tá? Passa por ela. Tá? É importantíssimo entender que é essa questão aqui. Também no Evangelho de São João, no capítulo 3, Jesus tem um diálogo com Nicodemos. Nesse diálogo, Nicodemos quer saber como é que se nasce de novo. Ele fala, pode um homem entrar no ventre da sua mãe já sendo velho e nascer de novo? E aí Cristo fala que o vento sopra onde quer. E aqueles que nascem do Espírito nascem pela força do ventre da Virgem Maria. Tá? Então, nós precisamos entender que a dimensão vertical, ela começa em ter um coração conquistado para Nossa Senhora, ter uma espiritualidade mariana, ter uma espiritualidade que a gente recorre a Nossa Senhora, né?
Somos um presídio à vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Vamos recorrer a Nossa Senhora, porque, com certeza, seguindo os caminhos, os passos de Nossa Senhora, encontraremos sempre Jesus. E por que esse caminho é seguro? Porque ela é pura, sem mancha, sem mácula. Os discípulos andaram 3 anos com ela anda a vida toda. Ela é mãe dele, ela conhece ele. Então, ninguém melhor do que a Virgem Maria para nos conduzir. Na página 61, deste mesmo exercícios espirituais, desculpe, como eu já falei, estou um pouco aqui afônico, né? Ele vai dizer assim: é essencial na MI entregar-se totalmente sem qualquer restrições à Imaculada. Essa entrega é a nossa dimensão profunda e perfeitamente vertical. É a santificação e o caminho mais perfeito para chegar a Deus. Aliás, foi o próprio Deus quem mostrou esse caminho, enviando o Salvador do mundo, Jesus Cristo, por meio de Maria. Aqui São Maximiliano fala isso. Deus confiou em Maria sem hesitação. Ela, por sua vez, em nenhum momento desviou da vontade do Pai. Acreditou uma vez para sempre, olha que bonito, com uma fé inabalável. E continua sendo a perfeitíssima serva do Senhor para sempre. Os caminhos de Deus não mudam. Os caminhos de Deus não mudam. Que são mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele por Maria continua sendo válido. E justamente este é o mais fácil, o mais perfeito, como asseguram muitos santos, e assim também São Maximiliano procurava convencer a todos. Então, sendo coisa pertencendo a Nossa Senhora, nós temos a dimensão de um filho que pertence à mãe. E o que uma mãe faz com o filho? Nós somos gerados. A nossa espiritualidade é gerada no ventre de Nossa Senhora. Nossos filhos devem ser gerados pelo ventre da Virgem Maria. A mãe, ela nutre os filhos, ela alimenta os filhos. Nossa Senhora nos alimenta, ela quer nos alimentar e quer alimentar os nossos filhos também. A mãe, ela cuida. A mãe tem a dimensão do cuidado. Também Nossa Senhora quer cuidar da gente. Como ela cuidou do Cristo, que ela olha para nós e vê Jesus. Automaticamente, nossos filhos também são cuidados por Nossa Senhora. Eles precisam estar sob o cuidado, sob a proteção dela. E, automaticamente, a formação. Tem uma live lá no nosso grupo, dos Filhos de Copo do YouTube, que tem Nossa Senhora como educadora. Dá uma olhada nesta live lá, é muito, muito bacana. Há um itinerário de educação que Nossa Senhora nos propõe. E ela é um refúgio. Quando a criança está assustada, quando a criança está perdida, a quem nós recorremos? A Virgem Maria. Os discípulos no Horto das Oliveiras, quando eles traíram Jesus, São João vai para onde? Vai para a casa de Nossa Senhora. E ela o conduz aos pés da cruz. Essa é uma dimensão bíblica bonita da espiritualidade. E a imagem da mulher, da Virgem Maria, é a imagem da igreja. E que tipo de dimensão vertical é essa também? É a igreja que vai nos nutrir e nos formar como um outro Cristo. É ser católico. São Maximiliano fala, a milícia da Imaculada é uma ação católica. Então nós precisamos ser católicos, viver a catolicidade. Nossos filhos precisam viver a catolicidade. É a catolicidade que nos ajuda, é a catolicidade que vai ser o instrumento de Cristo na salvação do mundo. Isso através dos sacramentos. Nós precisamos ter vida sacramental, buscar a vida de sacramento, buscar a Santa Missa, buscar a confissão, tá? Buscar conhecer a doutrina da igreja. O segundo ponto, conhecer a doutrina da igreja é essencial. Esse é o ponto que às vezes nós caímos aqui, que os pais falam, mas eu rezo, eu faço isso, faço aquilo. Você vai na missa, você participa da Santa Missa, você tem vida sacramental, você se confessa. Não é só isso, você precisa conhecer a fé para poder evangelizar o seu filho, evangelizar o teu esposo, mas evangelizar do jeito certo. Porque você nada conhece da doutrina da igreja, então quando teu filho te pergunta algo e tu não tens resposta, a quem ele vai perguntar? E outra coisa, a doutrina da igreja deve permear a educação dos nossos filhos desde a eternidade. Porque eles precisam estar nos conformes à doutrina da igreja. E se ele não está, precisamos recomeçar. Claro que é um pouco mais difícil,
Mas aí temos a questão da vida de oração, a vida de penitência, que é importante também. Nossos filhos precisam ser nutridos dessa questão. E esta adesão deve ser realizada de forma consciente, como fala ali a consagração. Nós precisamos dar razões à nossa fé. E isso aqui é de suma importância. E muitas das vezes nós pais não fazemos isso. Nós temos as práticas de vida da fé, mas não temos aqui uma fé inteligente. Tá? É uma fé, muitas vezes, infantil. Tá? A dimensão horizontal vai dizer que quem seguirá o nosso roteiro. Muitas das vezes, quem vai seguir o nosso roteiro de primeiro momento são nossos filhos, é o nosso próximo. Né? O seu esposo, a sua esposa. Se isso não acontece, talvez eles sejam as almas que você tem que conquistar primeiramente. Talvez essa novena seja para você rezar por eles. Para Deus lhe dar inteligência e a sagacidade para conquistar esse coração que está aí próximo. Que ele é o seu próximo e não foi conquistado. No Familiares Consorte vai falar disso, né? Do gravíssimo dever que os pais têm de educar os filhos. E a gente vê isso na própria vida dos Kolbes, né? A família dos Kolbes era uma família que vivia a fé de forma muito ferrenha, foi muito rigorosa, e isso não foi ruim para eles. Tá? Isso gerou santos, gerou grandes homens de Deus, tá? E viviam de maneira muito simples. Para a gente começar a finalizar, São Maximiliano vai falar aqui sobre a verdade. Ele tem um momento em que vai falar que nós devemos buscar a verdade. Nós devemos buscar as coisas de Deus. E ter um apego à fé. E uma fé coerente. Isso é importante aqui. Na vida, uma espiritualidade. Né? Uma espiritualidade na vida. Não é uma espiritualidade apenas que eu tenho uma espiritualidade em um momento de oração e que ele não acontece em outros momentos. Ela faz parte da minha vida. Então, São João Paulo II fala de espiritualidade encarnada. Né? E essa é uma receita diante das nossas dificuldades. Porque quando a gente tem as dificuldades, nós tendemos a deixar o Cristo. São Maximiliano fala muito sobre isso. Né? E uma fé entendida e explicada. Né? Uma catequese familiar. Né? E essa catequese, ela parte também, né, de uma vida de oração, uma moralidade. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Tá? O exemplo, eu comecei falando sobre isso. E essa formação educacional. E finalizando aqui, São Maximiliano ele vai falar daqueles que... Que receita é essa? Para a gente finalizar aqui a nossa novena hoje. Na página 60 ele vai dizer assim: na primeira dimensão, nós precisamos nos aproximar de Deus. Quanto mais ela for sólida e perfeita, tanto mais dá garantia da eficácia do apostolado. Então, quanto mais eu estou próximo de Deus, melhor será o meu apostolado. Ele vai dizer, é capaz, e quem está perto de Deus, ele é capaz de suportar qualquer dificuldade. Aí ele vai dizer que a espinha dorsal raquítica, ela quebra, ela se parte facilmente. E ele vai dizer que os gigantes do apostolado, quem são esses gigantes do apostolado? Apresentam sempre uma espinha dorsal forte, resistente, capaz de carregar um jugo enorme. Pai, mãe, você que vai me escutar aqui, me escuta, seja firme, seja forte, como Josué, né? Seja forte e corajoso diante da condução deste seu povo aí, que é o seu filho, o seu esposo ou a sua esposa, para atravessar esse grande mar vermelho aí. Ele vai dizer que essa dimensão vertical são pessoas de muita fé, então tem que buscar renovar a fé, pessoas de oração, de humildade no sentido de se colocar debaixo da mão de Deus, de contemplação, contemplar as verdades da fé, de uma vida espiritual cuidadosamente cultivada. A gente não tem uma vida cuidadosamente cultivada, nossa vida espiritual é uma vida desorganizada, mas cuidadosamente cultivada. E obviamente isso vai se despojar ou se deslocar para um apostolado muito mais eficiente. Então, esse primeiro dia da novena, que Deus nos dê, produza em nós uma espinha dorsal forte. E nós pedimos à Nossa Senhora que nos faça renascer hoje.
e que essa dimensão, nós queremos hoje, essa dimensão vertical realmente, nos entregar a ela para que sejamos instrumentos úteis para este apostolado que primeiramente começa dentro de nós, para a nossa família e posteriormente para outros. Nós façamos agora aqui o ato de consagração, tá? Se você for assistindo hoje esta live, coloque as suas intenções. Lembrando, ela vai estar no YouTube, tá? Então, rezemos o ato de consagração a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Por todos quanto a vós nos recorre, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. E é com esse poder que nós queremos revestir, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até amanhã, nosso segundo dia, nossa novena, em honra a São Maximiliano Maria Kolbe. Salve Maria Imaculada.